Olá pessoal, tudo bem? Vamos para um vídeo relacionando a consciência com temas. E na verdade a escolha do tema de hoje sobre ansiedade foi a pedido, né? Chegou um e-mail de uma pessoa perguntando se era possível fazer um vídeo relacionando a consciência com a administração da ansiedade. De fato hoje, né, depressão, ansiedade, infelizmente, são sintomas muito presentes na humanidade, não vou nem falar no Brasil. Acomete hoje a muitas pessoas, a jovens. Então, a nossa saúde mental, principalmente depois da pandemia, houve um agravamento da situação da ansiedade. E nós precisamos conhecer aquilo que nós sofremos, né? Se nós sofremos de depressão, a gente precisa entender esse processo. Então, as pessoas que são ansiosas precisam aprender. Então, eu vou passar um pouco da minha experiência de 24 anos de atendimento, é, basicamente atendendo muitas pessoas com depressão, com ansiedade, e acaba que nessa nossa experiência clínica de tantos anos, nós vamos pegando ideias, muitas coisas que às vezes não estão em livros, né? Porque cada pessoa tem a sua história. Então, uma coisa muito importante, pessoal, é que eu sei que assim os vídeos são importantes, vocês estarem se informando é importante, mas não dá para vocês buscarem um tratamento pela internet, tá? Não façam isso, tá? Porque cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem seus gatilhos que vão estar provocando a ansiedade. Então, a apresentação de hoje, ela é um esboço geral, né? E depois vocês têm que buscar os atendimentos. Inclusive eu faço atendimento para o Brasil inteiro, me coloco à disposição, vai ter o meu contato no final do vídeo, né? Mas se vocês quiserem buscar atendimento presencial, inclusive eu até indico, né? Acho mais interessante do que o online, mas se precisar em algumas regiões que vocês não tenham profissionais, vocês podem estar buscando no Brasil inteiro, né? Tem sites e eu também me coloco à disposição. Muito bem, então vamos falar hoje sobre a administração da ansiedade relacionando com o tema da consciência, né? Bom, primeiramente a incidência, né? Nós temos aí hoje no Brasil, né, 20 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade, 16 milhões sofrendo de depressão. Por que eu coloco também a depressão? Porque normalmente a ansiedade ela vem acompanhada da depressão ou a depressão vem acompanhada da ansiedade. Tá? São dois transtornos que eles estão muito associados, inclusive dentro de um diagnóstico diferencial, nós temos que saber o que é primário e o que é secundário. Muitas vezes as pessoas me chegam no consultório com um diagnóstico de depressão, sendo que na verdade ela tem um fundo de ansiedade bem agravado, que às vezes é até primário, né, que é até mais importante de ser tratado, e a depressão ela vem como um rebote, ela vem como uma consequência de um estado de ansiedade, tá? Então, 156 milhões hoje nós temos de usuários na internet, né, e 22 milhões desses 156 milhões, 22 são jovens, né, de 9 a 17 anos, representando 93%, né? Ou seja, 93% dos jovens hoje eles acessam a internet. Por que eu estou colocando a internet aqui, Alberto? Nossa, a gente está falando de ansiedade e tal, né? Porque eu vejo que hoje, né, principalmente para a juventude, né, o game, o comportamento nosso de internet, que as coisas têm que ser rápidas, têm que ser urgente. Nossa, eu vou assistir um vídeo, quantos minutos tem esse vídeo? Então, essa velocidade e esse sintoma de pressa, de urgência, né, ela está muito presente principalmente na juventude de hoje, certo? E isso faz com que esse comportamento ele se amplie para todas as coisas na vida. Então a gente começa a falar, a pessoa já quer saber o final. Não, mas fala logo o que tem que acontecer. Está assistindo um vídeo, não, já quero chegar logo, né, no que vai acontecer no final. Então
esse comportamento a gente vai estar vendo aqui, inclusive de nível cerebral, por que que isso acontece, né? E o que que a gente pode estar fazendo. Pessoal, eu sou uma pessoa que já sofri de ansiedade, né? E as pessoas não acreditam porque a minha fala é calma, eu sou uma pessoa tranquila. O fato é que eu me trabalhei, né? Até porque eu, enquanto psicólogo, não posso estar atendendo pessoas ansiosas, sendo eu mais ansioso do que nas pessoas, né? Então, inclusive, se vocês quiserem, vocês acelerem um pouco o vídeo. A minha fala é lenta, é calma, é tranquila, é explicativa, é pedagógica. Então, os meus vídeos, eu não tenho nenhuma pressa de terminar os meus vídeos, não tenho nenhuma necessidade de fazer vídeos rapidinhos. Os meus vídeos é no meu tempo, entendeu? E vocês fiquem à vontade para acelerar. Eu mesmo acelero vídeos, né? Eu acho até mais interessante porque prende a nossa atenção. Então, só que essa urgência, né, que nós temos hoje pela internet acaba é, eliciando, né, fazendo com que mais pessoas se tornem ansiosas. Então, não existe nenhum estudo, mas eu tenho certeza de que o surgimento da internet, né, e o aumento da ansiedade, eles caminham juntos, tá? Porque é essa aceleração que as pessoas têm, porque hoje um jovem não lê um livro, hoje um jovem às vezes não consegue parar fazer uma leitura e uma interpretação correta, porque é tudo sempre nesse senso de urgência, tá? Então já começa aí a associar os elementos que tudo isso que eu estou falando aqui agora vai ter explicações ali na frente, né? Então, muito bem. Então, quando a gente tem algum sintoma, a gente tem que entender o que é esse sintoma, tá? Ansiedade, a origem etimológica da palavra ansiedade vem de anxietas, né? Anxietas, do latim, né? Vem do verbo, né, do latim anxious, que significa estar preocupado, estar aflito, pouco à vontade, né? Então, o sentimento de ansiedade é aquela inquietação, uma coisa que, nossa, eu tô me sentindo, né, angustiado. Por isso que tem esse anguere também, que é o outro termo, né, do latim, né, que é um apertar, sufocar. Inclusive tem pessoas que sentem a opressão no peito, né? A ansiedade ela vem como, né, como algo até um sintoma físico, não é só psicológico, né? Muito bem. É, então, a ansiedade é esse estado psíquico, né, de apreensão ou medo provocado por uma antecipação de uma situação que vai ser desagradável ou perigosa. Então, eu grifei aqui a apreensão ou medo, já para a gente ir pegando algumas palavrinhas-chave que nós vamos estar trabalhando em cima disso, tá? Então, a ansiedade ela tem a ver com algo futuro, né? Algo que é antecipado. Então, eu tenho uma prova amanhã, né? Então, eu já estou preocupado hoje, né? Mas não é só eu tenho uma prova, eu preciso parar para resolver o problema. Não, é essa antecipação, né? E é sempre assim, porque aí chega o amanhã, vai estar se preocupado com o depois de amanhã, né? Então, é uma ansiedade generalizada, né? Mas a ansiedade é uma resposta natural do organismo a situações de perigo ou ameaça, preparando o indivíduo para enfrentar desafio ou fugir de situações ameaçadoras. Então, percebo que a definição da ansiedade ela tem muito a ver com a definição do medo. Se a gente colocar esse medo aqui, que é uma resposta natural do organismo para uma situação de perigo, né, de algo que vai acontecer, isso é a própria definição de medo. Então, existe uma relação muito intrínseca de ansiedade com medo, tá? E que é algo natural. O medo, inclusive, é uma coisa boa, né? Bom, sintomas de tensão de um perigo antecipado que ele pode ser interno ou externo, tá? Então, uma coisa importante é que na ansiedade nós vamos ter um elemento fora, né, ou um elemento dentro. Um elemento fora, como eu acabei de colocar. Eu tenho uma prova, eu tenho uma situação, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã, ou seja, há algum evento que de fato me deixa apreensivo, né, um fator existencial mesmo, né, ou aquele interno, onde que a pessoa ela está ansiosa por si só. Né? Você está ansiosa por quê? Não, porque eu sou assim, não tem esse agente externo, mas a pessoa ela está sempre assim, com qualquer situação, ela está sempre num acelerado, que as coisas têm que ser rápido, tem que ser urgente, né?
enfim, é um estado constante. Então não foi provocado por algo fora, mas sim por algo sempre dentro, né? E um adaptar e reagir perante as situações de medo ou expectativa. Então, pessoal, na minha abordagem de hoje, tá? Eu grifei aqui, né? Tá em negrito aqui apreensão ou medo, né? O interno expectativa. Por quê? Porque nós vamos estar trabalhando dentro dessa ideia do medo, né? Aliás, da ansiedade como a expectativa, tá? Ou seja, nós vamos estar focado mais nessa direção que vai estar mostrando como vocês podem estar trabalhando isso, né? Por quê? Porque o medo, né, muitas vezes é uma outra abordagem e são muitas vezes fatores externos, né? Muito bem. A ansiedade, dentro da classificação do DSM-5, né, o DSM-5 é um manual de transtornos mentais que é feito pela Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos, né, e você vê que nós temos aí um rol de subdivisões da ansiedade, vamos assim colocar, né? Ou seja, a ansiedade ela pode ser pelo estresse pós-traumático, por exemplo, as pessoas que vão à guerra, né, veteranos de guerra, depois eles ficam com estresse pós-traumático, qualquer estalinho a pessoa pensa que é uma bomba, isso é um estresse pós-traumático, né? Pode ser pela síndrome do pânico, né? O transtorno do pânico, a pessoa ela pode estar aqui agora, vocês podem estar aqui assistindo, de repente vocês têm uma descarga, né? Uma chuva de adrenalina e noradrenalina, e isso faz com que a pessoa ela tenha uma sensação iminente de morte, sudorese, taquicardia, né? E ela vai parar num pronto-socorro achando que está morrendo, né? Isso é um tipo de ansiedade, né? Então tem as várias outras, a ansiedade generalizada, como o nome diz, é generalizada, ansiedade de separação, o obsessivo compulsivo, né? A ansiedade induzida por substâncias e o hipocondríaco, que é um transtorno de ansiedade por doenças. Tá? Então eu vou estar dentro da que eu acabei de falar da expectativa, trabalhando com algumas dessas aqui, elas vão estar se encaixando, a gente vai voltar nesse slide lá no final, tá? E como eu disse, eu vou estar colocando foco então na apresentação de hoje na expectativa e não vou trabalhar como um foco da ansiedade o medo, né? Porque o medo tem a ver com inseguranças ou com perfeccionismo. Reflitam sobre isso. Nossa, muito da minha ansiedade é medo, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa insegura, né? Eu sou uma pessoa perfeccionista. Por exemplo, as pessoas que têm medo de volante, de dirigir, principalmente o público feminino, que tem uma incidência maior, né? Essa ansiedade, nossa, eu vou dirigir, né? Muitas vezes tem um perfil perfeccionista, a pessoa ela tem medo de errar, né? Ela tem medo de conduzir porque ela tem um perfeccionismo, né? Falar em público também, né? As pessoas que têm medo de falar em público, né, são pessoas muito críticas, né? Muito autocríticas também, perfeccionistas e falar em público as deixa ansiosas, tá? Isso aí são chaves, né, que tem a ver com medo. Mas eu não vou trabalhar nessa chave, nós vamos trabalhar apenas com as expectativas, né? Vai gerando expectativa aí então. Muito bem, a palavra expectativa, como a raiz etimológica fala, né, é uma ação de esperar uma antecipação, né? Algo que se espera que se aconteça no futuro, né? A gente não precisa ficar falando para o ansioso que é a ansiedade, porque todo mundo, né, ou se não sofreu, se não está sofrendo, já sofreu pelo menos em algum momento na sua vida, né? Então a gente quer que isso ocorra logo, né? A expectativa de que algo aconteça, né? A esperança ou ansiedade sobre o resultado desse acontecimento, né? E essa expectativa ela pode ser positiva ou negativa. Então, aqui é um ponto muito importante, né? Porque uma ansiedade, ela no nível, vamos dizer assim, mais ou menos controlável, ela não é um transtorno em si, né? Que existem ansiedades positivas, né? Como eu citei aqui, eu fiz uma entrevista de emprego e eu estou na expectativa, fico esperando um e-mail chegar, né, para saber se eu fui convocado ou não, né, dentro da seleção. Eu fiz um concurso público, fico na expectativa para saber se eu fui classificado ou não, saber o resultado, né. Então tem tipo de expectativas, pessoal, né,
um, o filho está nascendo, você está lá no parto, o pai fica lá do lado de fora na expectativa, né? Então são ações naturais, comportamentos, respostas naturais de expectativas que elas são positivas, né? E elas se tornam negativas quando são expectativas constantes, né? Nós temos um elemento aí crônico, né? E também agudo, né? E algo que nos leva a sofrimento, tá? Então aí a ansiedade ela deixa de ser algo positivo e natural, uma expectativa boa, né? Para ser algo negativo, né? Principalmente a questão do sofrimento mental, né? É, muito bem. As expectativas, então, elas vão influenciar nossas emoções, comportamentos e percepções. Se a gente tiver uma expectativa muito alta, isso interfere. Por exemplo, eu vou fazer uma prova, né, e fico muito ansioso, muito ansiosa, né? Isso vai afetar, né, até na minha capacidade cognitiva. Tem pessoas que se preparam para caramba, quando chega na hora da prova fica tão ansiosas que acabam esquecendo, né? Isso tem a ver com experiências passadas, crenças pessoais, fatores culturais, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E essa expectativa modula a forma como nós reagimos, como nos preparamos para enfrentar o desafio ou oportunidades futuras, tá? Então veja bem que o controle nosso da ansiedade, nosso controle emocional, tem sim o fator de sofrimento, para que a gente sofra menos, mas também uma questão de adaptabilidade. Então vamos supor que você esteja numa entrevista de trabalho, voltando aqui a esse mesmo exemplo, né? Uma pessoa que é calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa que está no eixo, que responde a pergunta com calma, né? Enfim, certamente, né, o entrevistador vai dizer, nossa, esse cara é um cara tranquilo, né? Então o outro que está lá, que está assim, você pode ter, né, no melhor do seu currículo, mas a pessoa está assim e tal, fala, nossa, a pessoa que vai ter que lidar com o público, uma pessoa que está tão nervosa, né? E às vezes, como a gente acabou de colocar, isso acaba afetando, né, o cognitivo. Então, muito bem. Então, esse controle emocional é um fator muito importante, né? E ah, um dos primeiros elementos que aqui a gente já vai dentro de um labirinto, né, aprofundando um pouco mais, porque a gente tem que ir pensando, puxa, eu tenho ansiedade, minha ansiedade é medo ou ela é expectativa? Ela é mais de expectativa, né? Essa expectativa me tira do meu eixo, tá bom, mas e o que está por detrás das minhas expectativas? Pessoal, isso é autoanálise, né? A gente precisa se conhecer. Nós somos seres que estamos vivendo no mundo, somos seres regidos por leis, né? Por leis mentais, por leis emocionais, por leis biológicas, né? Então a gente precisa entender esse funcionamento, né? Nós não somos seres apenas culturais, né? A vida ela é regida por leis. E se eu não entendo esses nexos causais, as coisas que estão acontecendo na minha vida, eu nunca vou conseguir me controlar, tá? Então, muito bem. O que está por detrás das expectativas, pessoal? Por detrás das expectativas estão os desejos, tá? É, ou seja, pense o seguinte, né? Vamos falar que eu vou me encontrar com uma pessoa que eu estava muito afim, o meu crush, né? A minha crush. Aí o que? Eu crio expectativa para esse encontro, tá? Né? Não, sábado nós vamos sair e hoje é quarta-feira, então eu vou passar quarta, quinta, sexta, sábado, até sábado à noite vou ficar naquela expectativa, né? O que está por detrás da expectativa, né? Os desejos, né? Então você pode perceber que tudo, né, os motores, né, tudo que está realmente por detrás, né, das nossas expectativas é algum tipo de desejo. É, e esse desejo pode ser por interesses, por satisfação, né, imediata de algum elemento, de fantasias que nós vamos trabalhar aqui, né, e tem a ver o quê? Com o sistema límbico, né? O sistema límbico é o nosso sistema que tem a ver com as emoções, e também com o medo, com a expectativa, tá? Então, quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando do sistema límbico. Já vou estar mostrando um esqueminha aqui para vocês, né? E como é que a gente pode controlar esses desejos? Alberto, como é que você conseguiu, né, administrar a sua ansiedade, né? Desenvolvendo o pré-frontal, tá? É a questão do autocontrole.
Então, ao mesmo tempo que nós temos isso que é algo natural, como a gente viu, que é a ansiedade e o medo, né? Eles estão muito próximos, estão intrinsecamente relacionados, né? Mas tem um regulador disso no nosso cérebro, que é o nosso córtex pré-frontal, que a gente pode denominar como a nossa vontade, né? O nosso autocontrole. Eu quero fazer isso, né? Eu vou fazer isso. Eu quero me autocontrolar. Então, a gente tem que exercitar esse aspecto do pré-frontal, que é quase como se fosse uma linguagem, né? A gente não vai aprender do dia para a noite, mas de tanto a gente exercitar, uma hora isso acaba acontecendo naturalmente. Então, agora para vocês entenderem um pouquinho o esquema, né, do nosso cérebro, né, nós temos aqui no sistema límbico, muito importante essa glândulazinha aqui, ó, a amígdala, que é uma forma de uma amêndoa que está bem na pontinha aqui. Essa amígdala aqui, ela que regula a ansiedade e medo, né? Todo o processamento das nossas emoções e respostas emocionais, né, incluindo a ansiedade, está aqui na amígdala, tá? Aliás, no sistema límbico como um todo, né? Então, o sistema límbico ele avalia a relevância emocional dos estímulos, resposta do medo da ansiedade, né? Mas se conecta ao córtex pré-frontal. Tá? Por quê? Se conecta, né? Eu não acabei de falar que tem um regulador, né, do sistema límbico. Quem é? É o pré-frontal, né? Essa nossa região aqui na frente, né? Eu coloquei um outro esqueminha só para vocês possam ver, né, por uma outra perspectiva, né? É, e aí então aqui nós temos o lóbulo frontal, tá? Parte aqui da frente, né? O lobo frontal direito e o esquerdo, né? Que são as áreas mais desenvolvidas e distintas em humanos em comparação com os outros animais, ou seja, os animais não têm o pré-frontal tão bem desenvolvido como nós temos, né? Funções cognitivas superiores, controle emocional, tomada de decisão, planejamento, pensamento abstrato e comportamento social. Olha só o tanto de coisa que é importante a gente estar desenvolvendo, né, o nosso lóbulo pré-frontal. Inclusive, pessoal, os psicopatas, tá? Por que o psicopata é um psicopata, né? Porque ele tem muito pouco disso aqui. Ele é praticamente isso aqui, tá? E aí por diversas causas, né? Ele muito pouco pré-frontal, tá? Ele até planeja, toma decisão, né? Tem controle emocional, né? Mas o comportamento social dele aqui, né? Por isso que antigamente era chamado de sociopatas, né? Mas tudo que ele faz aqui em termos de tomar de decisão e tudo, né, é para satisfação dos seus desejos. Então é praticamente como um animal pensante para satisfazer os seus desejos. Então por isso que nós temos que ficar distante dos psicopatas, porque os psicopatas eles, né, dificilmente têm cura, né, dependendo do grau, não tem cura, tá? E eles não têm o lobo frontal. E para quem está assistindo aqui, né, vamos desenvolver o lobo pré-frontal dentro do controle da ansiedade, é uma coisa muito importante, tá? Muito bem. Né? Então, no pré-frontal nós temos o controle das funções executivas, né, que é nossas tarefas cognitivas, raciocínio, solução de problema, flexibilidade mental, inibição das respostas inadequadas. Então, isso aqui tem tudo a ver o quê? Com ansiedade, tá? No vídeo que eu falei, alguns vídeos atrás que eu falei sobre a importância da educação, né? Porque, né, que nós temos que a educação, né, não é só para a gente ficar aprendendo as fórmulas, né, porque cada fórmula, cada lógica que a gente entende na nossa educação, nós estamos trabalhando com pré-frontal. Então, por isso que é muito importante para as crianças, para os jovens, né, a compreensão das matérias, né, não é apenas pela matéria em si, porque no momento que nós estamos entendendo uma fórmula química, né, uma equação matemática, nós estamos entendendo um pouquinho da nossa geografia ou das leis da física, né, nós estamos trabalhando pré-frontal, pessoal. E isso, na tomada de decisão, de planejamento, e até mesmo a questão nossa da saúde e das nossas escolhas futuras, né, vai estar tudo sendo, vamos dizer assim, mais organizado
porque está com o pré-frontal equilibrado. Vão ser pessoas mais equilibradas emocionalmente. Então a gente não quer trabalhar a nossa ansiedade, né? Então começa desde jovem, né? Com o desenvolvimento do pré-frontal, né? Aí a tomada de decisões, a regulação emocional, memória de trabalho, o comportamento social, que envolve empatia, né? Julgamento social e regulação das interações sociais. Olha só como é importante o pré-frontal. E isso aqui tem tudo a ver com ansiedade, tá? Assim, a fórmula mágica para a gente, o controle, né, da ansiedade é desenvolvendo o pré-frontal. Né? E o mais importante da autoconsciência, metacognição, né? Porque nós estamos falando aqui da relação da consciência com a ansiedade. Então, aqui, né, é o ponto-chave de conexão. O que é a autoconsciência? A autoconsciência é a gente estar consciente de si mesmo. Né? O ser humano é o único que pode chegar e dizer assim, eu tenho uma consciência. Os animais não têm essa consciência, as plantas não têm essa consciência, e nós, seres humanos, temos. Sabemos que temos um pré-frontal, sabemos que esse é o nosso desafio, porque isso não está natural em nós. O sistema límbico é natural em nós, mas o pré-frontal não é natural. Nós temos que nos esforçar, né? Para a gente aprender uma língua, a gente tem que ficar, né, repetindo, 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 né? E se a gente parar, a gente vai perder a língua. Para a gente entender uma forma matemática, às vezes a gente olha para aquilo e fala, estou entendendo bolhufas, né? Então não é algo natural, é algo que a gente tem que conquistar. E se a gente conquista isso, o emocional fica controlado. Agora, se a gente não tem pré-frontal, o emocional, a ansiedade, o medo, eles se tornam senhores da nossa consciência. Né? Eles tomam a nossa consciência e a gente fica à mercê desses desejos, dessas expectativas. Né? Por isso que é tão importante o pré-frontal, tá vendo? Ó, quando a gente fala aqui da vontade, do autocontrole, né, a gente vai estar controlando o sistema límbico, né, pelo pré-frontal. Tá? A gente controla as nossas fantasias, que eu vou falar aqui agora, os nossos interesses, tudo que é de ansiedade, né, por um ato de vontade. Né? A ansiedade ela não vai ser administrada naturalmente. Né? Tudo bem que quanto mais o tempo passa, né, vai as mudanças hormonais, mas é muito pela nossa experiência também, por tanto que a gente passa, a gente acaba ficando uma pessoa mais calma, mais tranquila, né? Mas existe o elemento da vontade. Eu conheço pessoas com 50, 60 anos que são ansiosas até hoje, né? Vai morrer ansiosos por quê? Porque nunca trabalharam esse elemento. Muito bem. Desejo, né? Então a gente falou que uma das causas da expectativa é o desejo, né? Vem lá do latim desiderare, né? Que é uma combinação do prefixo, né? Do de considerare, né? O sidera, né? De estrelas, né? O espaço sideral, né? Então, uma pessoa que está desejando é uma pessoa que está olhando intensamente para as estrelas, um sentimento de anseio ou aspiração intensa, né? É um sentimento de vazio, né? Um sentimento de falta, ou de vontade por algo ausente. Né? E nesse desejo ele vai ter o quê? Um anseio, vai ter uma ansiedade, né? Um impulso forte para algo. Né? Então, como eu disse, né? Uma pessoa, a gente tem um encontro no sábado, né? Então a gente está com muito desejo de ver aquela pessoa. Né? Inclusive, os antigos filósofos, né, o próprio Siddhartha Gautama, o Buda, né, quando ele vai falar a causa da dor humana, o que causa a dor humana? Ele vai dizer que é o desejo. Né? Por quê? Porque esse apego que nós temos pelas coisas, o apego material, o apego pelas pessoas, nosso apego por ideias, nossos apegos emocionais, tudo isso faz com que a gente fique acorrentado no mundo. Né? A nossa consciência ela fica sempre presa a algum tipo de desejo. E aí quando você fala assim, não, abre mão disso, o nosso ego não quer abrir mão disso, não quer abrir mão, às vezes, de uma ideia. Quando você chega e fala, oh, você está errado, não estou errado, não, tá todo mundo mostrando, mas não quer. Ou é um desejo, às vezes até de uma mudança de um hábito, vamos deixar o açúcar, né? É difícil a gente mudar um hábito, né, alimentar, por exemplo. Então, nós estamos regrados de desejos, né? E estamos sempre querendo satisfazer o desejo. Só que o desejo, ele tem uma pegadinha, pessoal, porque quanto mais a gente alimenta o desejo, mais ele cresce.
Tá? Então, por exemplo, ontem mesmo estava atendendo uma pessoa que falou assim, não, se quando eu paro de comer doce, né, eu fico com menos desejo do doce. Agora, se eu volto a comer doce, nossa, é um desespero. Aí o corpo fica pedindo mais doce, mais doce, mais doce, né? Então, a gente não elimina um desejo alimentando o desejo, né? O desejo é um mal que ele tem que ser cortado pela raiz, tá? Quando a gente sente que isso é algo que está nos fazendo mal, né? E por quê? Porque nos desejos, né, nós vamos ter que as expectativas, né? É, então, o desejo ele pode ser algo material, né, um doce, ele pode ser emocional, uma carência ou uma codependência que você tenha por alguma pessoa, né? Ou pode ser uma coisa intangível, quando a gente quer uma coisa que, né? A gente vai falar aqui da fantasia, né? Ele é uma satisfação imediata, satisfação fisiológica, né? Por isso que a expectativa, a ansiedade, não, eu quero, quero, quero. Né? Você vê que uma criança, quando ela chega numa festa, né, de aniversário, é aquele negócio, né? Comer, é uma pessoa, né, um pouco mais velha, é uma pessoa mais comedida, né? Você, não, você quer um doce? Não, não quero agora não e tal, né? Mas a criança, ela pega o brigadeiro, ela já joga o brigadeiro inteiro na boca, assim, né? Ou seja, é só a emoção, né? É, esse desejo ele vai ter de interesse também, né? Isso, inclusive quando eu falo, né, das manipulações, assista um vídeo sobre manipulação, você vai ver que sempre alguém tem algum interesse, né? É manipulação e interesse. Se a gente tira o interesse, eu não tenho interesse, dificilmente alguém vai nos manipular. Mas dificilmente a gente não vai ter desejo. A gente sempre tem algum tipo de desejo. Esse desejo, esse interesse, né, ele pode ser financeiro, de status, pessoais, egoísta. O ego ele está sempre, né, querendo algum tipo de satisfação, né? E as fantasias, né, que eu vou falar um pouco mais agora, né, que pode ser uma inflação do ego, um aceno de Poliana ou um aceno de Peter Pan, né? A inflação do ego a pessoa ela recebe uma promoção no trabalho, olha, você agora é supervisor. Nossa, você já viu a pessoa se transforma, né? Nossa, eu sou supervisor agora, né? Ou então a pessoa acha que pelo fato de ser um professor ou uma professora, né, infla o ego, né? Não, agora eu sou um professor, né? Me respeite, né? Porque eu sou o diretor, eu sou um professor, eu sou não sei quem, né? O ego infla, né? E é uma fantasia, porque as pessoas olham e não tem nenhum tipo de respeito por elas, né? Está só na cabeça dela, né? Outra fantasia é a Poliana, onde está tudo bem, está tudo ótimo, né? Quem já leu a Poliana, esse é um livro, né? A Poliana, ela era, né, tá tudo bem, tudo ótimo, né? O mundo estava desabando ao lado, mas ela tá tudo bem, né? E assim de Peter Pan é aquela pessoa que não cresce, né? A pessoa está com 40, 50 anos e continua achando que tem 20 anos, né? Muito bem, então aqui entra num ponto muito importante da administração da ansiedade, quando a gente está falando de expectativa e o que provoca a expectativas tem a ver com a fantasia, né? A gente conseguir separar a fantasia de imaginação. Aqui é uma coisa muito importante. Então, pessoal, para quem chegou até agora aqui no meu vídeo, nós estamos no coração da apresentação. Esse é um dos slides mais importantes da apresentação. Nós vamos diferenciar fantasia de imaginação. Por quê? Porque a fantasia ela está por detrás de praticamente 90% dos casos de ansiedade. E vocês vão estar entendendo por que aqui. Tá? O que é a fantasia? São imagens mentais ou representações que não estão presentes no momento. Olha só que está até grifado, né? Está em negrita aí, não estão presentes no momento, né? Já a imaginação, ele vai formar uma imagem mental, né? E tem a ver com criação, com criar imagens, ideias ou conceitos. Alberto, qual que é a diferença? Eu ainda não entendi a diferença de fantasia para a imaginação. Então, bom, eu gosto de dar esse exemplo, né, porque ele vai deixar bem claro para você. Por exemplo, fantasia, tá, são imagens que nós criamos, todos nós, seres humanos, nós temos essa capacidade plástica de formar imagens, tá? Tanto que essas imagens muitas vezes nos enganam, principalmente quando nós estamos falando de memórias, tá? Você vê, isso é legal. Minha família são vários irmãos, né? Então às vezes a gente tenta puxar uma história
da nossa infância, aí cada um tem uma interpretação, né? Ou seja, cada um tem a sua imagem mental. É, cada um tem uma visão daquelas perspectivas de uma história. Então, nós seres humanos, nós temos essa capacidade plástica, né, de formar ideias, né, de formar imagem de situações, quer de memória ou quer de uma coisa que nós vamos inventar, né? É, então, eu dou esse exemplo aqui, por exemplo, a, a pessoa, o homem, né, liga para a esposa, né, e o telefone está desligado. Né? Ele já é um cara ciumento. Né? Ele já tem uma situação de uma história onde que ele tem ciúme de algumas pessoas, principalmente do chefe da esposa. O telefone está desligado, já é 7 horas da noite, né? E o cara começa a fantasiar. Ele já começa a imaginar que a mulher está com o chefe, está com alguém lá do trabalho, e o cara vai fantasiando, ele vai recortando, né, imagens com uma coxa de retalho, né, ele pega uma imagem dali com outra imagem dali e tal, ele cria uma situação imaginária na mente dele, mas é uma imagem de coisas que não são reais, né? E aí, quando a esposa chega, cheia de compras, né, o cara porque aquelas imagens, pessoal, são fantasiosas, mas elas liberam adrenalina, noradrenalina, né? Ela libera o cérebro entra num estado, né? Como se aquilo realmente estivesse acontecendo, né? De fato acontecendo, né? Porque o nosso cérebro não tem um dispositivo para dizer, ô, cara, você está viajando na maionese, nada disso. Não, o cérebro ele responde aquelas imagens que estão sendo criadas que está provocando o estresse, né? O cortisol, a adrenalina. E aí quando a mulher chega, o cara tá, onde é que você tava? Que não sei o quê. Ah, minha bateria acabou, não acredito em você e tal. Então, fantasias são imagens, né, fantasiosas, são imagens que geram sofrimento na pessoa, são coisas intangíveis, são coisas que não são reais, entendeu? Que não se concretizam, tá? Por exemplo, o tipo de fantasia, a pessoa, ela imagina, eu vou abrir um negócio e esse negócio, sabe, vou abrir uma padaria e vou começar a ganhar dinheiro, né? É uma fantasia, tá? Uma fantasia, porque a gente sabe que qualquer negócio que a gente abre é 2 anos para começar dar algum tipo de lucro, né? Ou a fantasia da doença, né, do hipocondríaco, que você tem algum tipo, nossa, apareceu uma coisa aqui na pele e a pessoa já fica achando que é um câncer, por exemplo, né? Então, é outro tipo de fantasia, tá? E a imaginação, Alberto, o que é a imaginação? Ah, pessoal, a imaginação, né, aí nós temos também essa capacidade plástica agora, né, sendo utilizada para a criação, né? É quando você pega uma imagem mental, é, como nós temos né, em Michelangelo, né, que ele olhava para a rocha, né, ele imaginava tudo que ele ia fazer com aquela rocha bruta, né, e depois ele saía lá, tirando os excessos, né, e no final você tinha lá né, uma grande obra que até hoje nós ficamos olhando, né, contemplando, enfim, um Davi, por exemplo, né? Então, no processo da imagens, da imaginação, imagem e ação, né, nós temos uma música que a pessoa ela concebe, a pessoa olha e ela vê um desenho e cria, né? Então, ela é positiva, tá? Ela é essencial para a criatividade, para a resolução de problemas, né? Uma pessoa criativa em uma empresa, por exemplo, né? Para as realidades metafísicas e espirituais, né? E tem um papel fundamental na evolução humana, na filosofia, na arte, na ciência, porque né, é através da imaginação né, que as pessoas elas concebem né, leis, que elas concebem percepções e concepções de mundo que ninguém estava vendo, né, e puxa da onde? Por isso que Platão vai falar muito desse mundo das ideias, né, onde que as ideias elas estão lá latentes, né, são coisas que existem por si só que nós ainda não captamos. Aí tem um engraçadinho que vai lá e puxa essas coisas do mundo das ideias e traz para o mundo
físico, né? Por exemplo, a nona sinfonia já existia no mundo das ideias. Aí o Beethoven foi lá e captou, né? Isso é que o Platão vai dizer. Então, olha a diferença então da fantasia para a imaginação. E por que isso é importante na ansiedade, né? Porque na ansiedade nós temos muita fantasia, muita, 90% das pessoas que sofrem de ansiedade, elas estão num mundo fantasiosos, né? E isso está gerando a expectativa, está gerando também o medo dela, né? Mas principalmente as expectativas, certo? E aqui, ó, se a gente olha, voltando aqui ao slide de todos esses tipos aqui de ansiedades, né? Olha, tirando talvez aqui o estresse pós-traumático por questão de eventos mesmo, o obsessivo que tem muito, às vezes até de questões genéticas envolvidas, né? E o induzido por substância, né? Assim, praticamente todos os outros, né, as outras ansiedades aqui, elas vão ter elementos da expectativa e elementos da fantasia como pano de fundo, principalmente hipocondríaco. Nossa, o hipocondria é o principal aqui. Eu atendi uma moça, né, que o marido dela era hipocondríaco no grau máximo, ela não era e acabou ficando, né, devido à convivência com ele. E aí depois de todo esse trabalho que a gente foi fazendo e tal, fantasia, né, trabalhar essas imagens, ela falou assim: Alberto, hoje eu sou devota de São Tomé, eu só acredito vendo. Eu falei: é isso aí, né? Então sejam devotos de São Tomé, né? Pare de fantasia ou poliana, né? Ou de ficar achando que eu estou supondo que não tem que supor nada não, né? O que é o preto no branco, né? O que é o real, o que é o objetivo, né? Se eu fiz um exame, eu espero o exame. Depois que o exame chegar, eu vou dizer se eu tenho algum problema e o que eu vou fazer diante dessa situação, né? Então tudo que a gente fica criando, né? Por exemplo, uma mãe, né? Um filho sai para uma festa, né? E a mãe fica lá, cheia de passarinho, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Tudo bem que hoje tem celular, né? Mas né, aí o filho chega 4 horas da manhã e pronto, perdeu a noite inteira, né? E para quê? Para nada, né? Porque o filho chega, tá tudo bem e tal, mas a mãe ficou, né? Até 3, 4 horas da manhã, cheio de passarinho, fantasiando coisas que podem acontecer, sendo que ela não pode fazer nada, né? Então, assim, eu posso fazer alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa, de fato, fazer objetivamente? Posso chegar, ligar e saber onde é que está. Não, tudo bem, vai voltar com quem? Ok, tá? Então, isso aí é o objetivo. E aí faz igual os homens, vira pro lado e dorme, né? Porque notícia ruim chega a cavalo, como a gente costuma dizer, né? Então, o controle da ansiedade, pessoal, primeira coisa, né, administração da ansiedade, condição clínica biológica geral. Então, você quer saber da sua ansiedade, como é que está a sua alimentação, está dormindo bem, está tendo atividade física, isso aqui vocês têm que eliminar, ok? Passou disso, né? Vamos trabalhar com pré-frontal, função executiva, que tem a ver com controle dos impulsos, né? Controle das fantasias e viver o presente, viver o aqui e o agora. Tá? Se vocês querem desenvolver o pré-frontal, vivam o aqui e o agora. Eu estou agora assistindo esse vídeo, estou assistindo esse vídeo, não estou fazendo mais nada. Né? Tudo bem, você até pode fazer outra coisa, né? Mas eu estou escovando os dentes, preste atenção. Eu estou comendo, preste atenção na comida. Eu estou dirigindo, preste atenção no trânsito. Quem está aqui tem que estar ali, né? Eu estou caminhando, vem alguma pessoa na direção contrária, olha, presta atenção, qual é o tênis dessa pessoa, qual é a calça, qual é a camisa. Se alguém chegar e perguntar, você viu tal pessoa assim, você vai dizer, eu vi. Né? Ela estava com a camisa assim, com o boné tal, com a calça tal e com o tênis tal. Né? Coloque atenção no mundo, nas coisas que estão acontecendo no seu aqui e agora. Hoje, as pessoas estão assistindo, não sei o quê, aí pergunta, o que foi que falou? Ah, não sei. A cabeça está aqui, mas, sabe, a mente está, sei lá, né, na cochichina. Aí fica sempre com esses pensamentos dispersos, né? E aí quando tem que fazer algum tipo de conexão, né, fica ansioso. Por quê? Porque não estão tão seguros, não conseguem administrar o seu pré-frontal, né? Então joguem a consciência para o presente, o aqui, o agora. Eu estou vivendo o meu presente, esteja sempre no presente, no agora. Né? Eu vou fazer um vídeo sobre atenção e vou bater mais nessa tecla, né? Mas o antídoto da ansiedade, que é futuro,
né, é você viver o presente. E só o presente existe, né? A depressão teve com o passado, a pessoa ficar remoendo e tal, né? A ansiedade é com o futuro. Né? Eu quero que as coisas aconteçam logo, as coisas aconteçam. Aí passamos 50 anos querendo que as coisas aconteçam logo, desorganização, falta de planejamento, né? Falta de organização, né? E não consegue viver o seu aqui e o agora, que é o mais importante, tá? Muito bem. E aí o pré-frontal tem todos esses elementos que a gente já falou aqui, né? O controle dos impulsos, das fantasias viveu agora, né? O controle executivo, a tomada de escolhas, inteligência emocional, inteligência cognitiva, etc., né? A metacognição, que acabamos de falar aqui né? E um elemento mais importante, de fato, para a ansiedade, isso já mais para o final da vida, vocês já estão com uns 40, 50 anos, né? É a questão da sua identidade, da realização de si mesmo. Todos nós nascemos para ser algo, né? Uma flor nasceu para ser uma flor, o passarinho nasceu para ser o passarinho, e nós nascemos para ser algo também, certo? Então, quando nós estamos no nosso caminho, quando a gente está realizando aquilo que nós somos, a gente sente que o nosso inconsciente para de nos cobrar, a gente sente que não há um conflito eterno. Então, muita da angústia moderna das pessoas é que elas estão fazendo coisas que elas estão contrariadas com a vida delas, né? Pessoal, ganhem menos dinheiro, mas vivam a vida felizes, tá? O dinheiro não é tudo, você vai ter dinheiro no banco, tudo bem, né? Você vai ter dinheiro, mas se puder conciliar as coisas. Então, eu não quero abrir mão do meu trabalho, mas faça alguma coisa complementar, paralela, em outros horários, que vocês possam se sentir plenos, realizados com a vida, qualquer coisa que seja, nem que seja como eu estou fazendo aqui, um vídeo, né, para poder ajudar os demais. Eu não peço Pix, eu não peço nada, né? Eu vou deixar aqui o meu contato, né, aqui no final, mas cada um faça aquilo que vocês acham que é a história de vocês. Escreva um livro, entendeu? Faça um desenho. Vocês têm que se sentir realizados, assim, no final da vida chegar e dizer assim, nossa, eu fiz aquilo que eu gostaria de fazer. Isso diminui assim substancialmente também a ansiedade, porque a pressão de dentro ela diminui. Pessoal, então, muito obrigado por mais essa companhia, né? Deixa aqui o meu contato, se alguém precisar inclusive de algum tipo de acompanhamento, eu faço pelo Brasil inteiro. E aqui está o meu contato, vocês podem também fazer perguntas, tirar dúvidas, chamar, fazer algum tipo de convite, de participação, eu estou sempre disponível. E um grande abraço, até o próximo.